aí galera, beleza? Aqui quem está falando é o professor Alessandro. Vamos para mais uma aula de matemática. A aula essa que é destinada a todos os terceiros anos da Escola Birajara, beleza? Vamos dar continuidade ao assunto de matrizes. Vou falar aqui sobre operações envolvendo matrizes, ok? Eu coloquei aqui adição e subtração juntas porque elas vão seguir o mesmo princípio, certo? Então vamos lá. Primeira coisa que você tem que notar é que quando você vai somar matrizes ou subtrair matrizes, elas precisam ser de mesma ordem. Como assim de mesma ordem? Essa matriz aqui, por exemplo, ela é de ordem 2, porque é uma matriz 2 por 2. Tem duas linhas e duas colunas. Essa outra aqui também é de ordem 2, porque tem duas linhas e duas colunas. Ou seja, as duas matrizes têm a mesma ordem. Se isso for satisfeito, aí você pode fazer a adição e a subtração. Caso não seja satisfeito, não adianta, certo? Então, vamos supor que tu vai somar uma matriz 3 por 3 com outra matriz 3 por 3. Dá certo? Dá, porque as duas têm a mesma ordem. Ok? Então, vamos lá. Aqui nós verificamos que é possível fazer essa adição, certo? Porque são matrizes de mesma ordem. No caso aqui, as duas são de ordem 2, porque são matrizes 2 por 2, certo? Nós vamos somar da seguinte maneira, ó. Pega esse termo aqui e vai somar com esse, ó. Fica 1 mais menos 2. Então tá aqui, ó, 1 mais menos 2. Esse 0 tu vai somar com 5, certo? Ó, 0 mais 5 tá aqui. O menos 1 tu vai somar com 4. O 3 tu vai somar com 10. Aí tá aqui, ó, tudo organizado aqui na parte de baixo. Cuidado por conta do sinal. Nesse primeiro caso aqui, que é 1 mais menos 2, olha como ficou. 1 mais, abre parênteses, né? Menos 2. Aí faz o jogo do sinal. Mais com menos, menos. Aí fica 1 menos 2, que dá menos 1. Beleza? Esse 0 com esse 5, ó, 0 mais 5 deu o próprio 5. Menos 1 mais 4, tá aqui, ó, menos 1 mais 4 dá 3. Beleza? E, por fim, 3 com esse 10 aqui dá 13. Beleza? Então tá aqui. Se essa aqui é a matriz A e essa aqui é a matriz B, tu pode dizer que essa matriz aqui é a matriz A mais B. Beleza? Então tá aí, você acabou de fazer a adição de duas matrizes, certo? E a subtração vai seguir o mesmo princípio, só toma cuidado com o sinal. Beleza? Então agora vamos para a multiplicação. Na multiplicação vai ser um pouco diferente. A primeira coisa que você vai ter que notar é o seguinte. Essa matriz, ela é 2 por 3, certo? Ou seja, duas linhas e três colunas. Essa segunda matriz, ela é 3 por 2, certo? E ainda assim eu vou poder multiplicar elas duas. Por quê? Para a condição aqui ser satisfeita, você precisa ter o seguinte, ó, que esse número aqui precisa ser igual a esse aqui. Beleza? Eu vou até fazer uma ligação aqui, ó, entre eles dois, ó. Esse número aqui precisa ser igual a esse. Se isso for satisfeito, você pode multiplicar. Beleza? Repare que são duas matrizes com formatos diferentes, né? Você tem aqui a primeira matriz 2 por 3 e a segunda matriz 3 por 2, mas ainda assim vai ser possível multiplicar as duas, porque esses dois valores aqui, ó, são iguais, certo? Então, sendo satisfeita essa condição de que esse número, né, que é o número de colunas da primeira matriz, tem que ser igual ao número de linhas da segunda matriz. Se isso for satisfeito, você pode multiplicar. E o resultado dessa multiplicação, galera, vai ser justamente uma nova matriz, onde o formato dela vai ser dado por esses dois valores aqui, ó. Aqui tem um 2 e aqui tem um 2, ou seja, o resultado vai ser uma matriz, deixa eu ver se eu consigo fazer a ligação aqui, ó. Vai ser uma matriz 2 por 2, beleza? Ou seja, depois de tu multiplicar essas duas matrizes aí, você vai obter uma matriz 2 por 2, certo? Então vamos lá. Como é que eu vou fazer essa multiplicação? Você vai fazer da seguinte maneira, ó. Pega essa linha aqui, deixa eu mudar aqui a cor. Você vai pegar essa linha e vai multiplicar por essa coluna e depois por essa coluna aqui. Beleza? Depois faz a mesma coisa com a linha de baixo, que é essa. Então vamos lá. Ó. Essa linha por essa primeira coluna aqui, ó. Você vai fazer assim, ó. 2 vezes 1 mais 3 vezes 0 mais 1 vezes 4. Você vai fazer assim, certo? Tá aqui, ó.
2 vezes 1, mais 3 vezes 0, mais 1 vezes 4. Então, tu já fez essa primeira linha por essa primeira coluna. Agora, tu vai fazer a mesma linha por essa segunda coluna aqui, ó, certo? Vai ficar o seguinte, ó, 2 vezes menos 2, mais 3 vezes 5, mais 1 vezes 1, certo? Então, tá aqui, ó, tudo isso que eu falei, ó. Ok? Pronto, tu acabou de multiplicar essa linha por essa coluna e por essa. Agora nós vamos fazer a mesma coisa com a linha de baixo. Essa linha por essa primeira coluna, como é que vai ficar? Ó? Menos 1 vezes 1, certo? Mais 0 vezes 0, mais 2 vezes 4. Ok? Então, tá aqui, ó. Tudo que eu falei tá aqui embaixo. Agora nós vamos fazer a mesma linha, certo? Essa mesma linha aqui, só que agora pela segunda coluna. Olha como é que vai ficar, ó. Menos 1 vezes menos 2, mais 0 vezes 5, mais 2 vezes 1, ok? Então, tudo isso que eu falei aí está descrito nessa parte final aqui, ó. Ok? Vamos fazer as continhas agora. 2 vezes 1 dá 2 aqui, 3 vezes 0 dá 0 aqui, e aqui 1 vezes 4 dá 4. Então fica 2 mais 0 mais 4, que dá, ó, 6. Beleza? Então, primeiro aí já foi. Vamos para essa segunda aqui, ó. 2 vezes 2 dá 4. Como tem um menos, fica menos 4. 3 vezes 5 dá 15. Então fica menos 4 mais 15. E 1 vezes 1 dá 1. Então fica, ó, menos 4 mais 15 mais 1. Beleza? Menos 4 mais 15, galera, dá 11. Beleza? Com esse 1 dá 12. Então, tu acabou de obter aí o resultado 12. Nesse caso aqui, ó, vai ficar, ó, 1 vezes 1 dá 1. Como tem um menos, fica menos 1. Menos 1, 0 vezes 0 dá 0. E aqui 2 vezes 4 dá 8. Então ficou menos 1 mais 8. Menos 1 mais 8, galera, ó, dá 7. Ok? E por fim aqui, ó, 1 vezes 2 dá 2. Só que ambos têm o menos, né? Ó. Menos vezes menos dá mais. Então fica 2 positivo. Mais 0 vezes 5 que dá 0. Mais 2 vezes 1 que dá 2. Então 2 mais 0 mais 2 dá 4. Então tá aí. Tu acabou de multiplicar duas matrizes, certo? Lembrando que para poder multiplicar o número de colunas da primeira tem que ser igual ao número de linhas aqui da segunda. Esses dois números têm que ser iguais. E o resultado vai ser uma matriz, ó, dado por esses dois valores aqui, ó. Uma matriz 2 por 2. Então tá aqui, ó, matriz 2 por 2. Beleza? Então, tu acabou de multiplicar aí. A divisão não será necessária, certo? Basta você saber a adição, subtração e multiplicação. A divisão não será necessária. Vamos dar continuidade. Multiplicação de um número por uma matriz. Como a gente deve proceder? Seguinte, nós temos aqui uma matriz A, certo? E eu quero multiplicar essa matriz A por 6, ou seja, vai ficar 6 vezes A, certo? Vai dar quanto? Olha como é que você vai fazer. Você vai multiplicar o 6 por todos os números que está aqui dentro. Assim, ó, 6 vezes 1, 6. 6 vezes 3, 18. 6 vezes 4, 24. 6 vezes 1 meio, para quem não sabe fazer essa conta, ó, 6 vezes 1 meio. Multiplica em cima, 6 vezes 1 dá 6, e divide pelo de baixo. 6 vezes 1 dá 6, né? Dividido por 2 dá 3. Beleza? Multiplica em cima e divide o resultado pelo de baixo. Então, 6 vezes 1 meio dá 3. Ok? Vamos agora aprender a calcular o determinante. O que é determinante? A gente viu lá na parte de geometria analítica, né? A gente resolveu um probleminha que precisava calcular, né? Precisava usar a matriz e calcular o determinante dela. No caso aqui, galera, você vai pegar uma matriz e vai transformar ela num número, certo? Como é que você faz o cálculo determinante de uma matriz de ordem 2, ou seja, que seja 2 por 2? Você vai fazer o seguinte, ó. Você vai pegar a diagonal principal, certo? Vai multiplicar um número pelo outro e vai subtrair com os da diagonal secundária, pela multiplicação dos números da diagonal secundária. Olha só, aqui no caso, ó, na diagonal principal, multiplica os dois números, ó, 1 vezes 3. Aí tu vai subtrair pela multiplicação dos dois números da diagonal secundária. Então vai ficar, ó, 1 vezes 3 menos 2 vezes 5. 1 vezes 3, galera, dá 3.
menos 2 vezes 5 dá 10. Tu tem 3, tira 10, fica menos 7. Beleza, galera? Então tá aí. É assim que você vai proceder quando for uma matriz de ordem 2. Beleza? Simplesmente multiplicação da diagonal principal menos a multiplicação da diagonal secundária. Beleza? E quando for de ordem 3, olha o que tu vai fazer. Primeiro, tu vai notar aqui a matriz, né? Visualizada a matriz, tu vai pegar as duas primeiras colunas e vai repetir do lado de fora. Eu já deixei repetido aqui, ó. Foi justamente uma matriz dessa que apareceu na nossa aula de geometria analítica. Acabei de repetir aqui as duas primeiras colunas do lado de fora. Olha como você vai proceder. Deixa eu mudar aqui de cor. Você vai proceder da seguinte maneira. Deixa eu botar aqui mais abaixo. Pronto. Olha só. Você, depois de repetir as duas primeiras colunas, você vai multiplicar assim, ó. Esses três aqui. Deixa eu até deixar um pouco mais alinhado. Ó. Esses três aqui. Depois vai multiplicar esses três aqui. Depois vai multiplicar esses três aqui. Aí você soma tudo, certo? Vamos lá fazer logo isso. 1 vezes 1 dá 1. 1 vezes 5 dá 5. 3 vezes 4 dá 12. 12 vezes 1 dá 12. 5 vezes 2 dá 10. 10 vezes 0, 0. Então tá aí, ó. Tu vai somar esses valores aqui, beleza? Mas por enquanto, deixa aí. Vamos agora fazer o da diagonal secundária. 5 vezes 1. Vamos fazer agora para o outro lado. Ó. 5 vezes 1 vezes 1. 1 vezes 4 vezes 0. E 3 vezes 2 vezes 5. Certo? Vou ajeitar isso aqui. Pronto. Vamos botar agora o resultado de cada um desses. 5 vezes 1 dá 5. Vezes 1 dá o próprio 5. Deixa eu ajeitar aqui. Pronto. Mais 1 vezes 4, 4. Vezes 0, 0. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 5, 30. Então tá aí. Esse primeiro aqui, galera, deu 35. Certo? Então, o primeiro aqui deu 35. Esse segundo aqui, ó, 5 mais 12 dá 17. Beleza? Tu vai pegar a diagonal principal, certo? Então, vou botar aqui, ó, determinante é igual a diagonal principal, que é 17, menos a diagonal secundária, que é 35. Beleza? Vai fazer a subtração aí de 17 por 35. Não se esqueçam, é esse lado, certo? Menos esse outro aqui, ok? Por isso que fica 17, certo? Menos 35. Isso, galera, vai te dar um resultado de determinante é igual a menos 18, ok? Então tá aí. Expliquei para vocês como é que você calcula um determinante numa matriz de ordem 2 e na de ordem 3. As duas, certo, vão ter um procedimento diferente. Enquanto uma, você vai simplesmente só multiplicar os números da diagonal principal e subtrair pela multiplicação da diagonal secundária, na outra você vai precisar fazer um processo antes disso, né? Você vai precisar fazer a repetição das duas primeiras colunas, né, no lado de fora e depois fazer essa multiplicação dessa mesma forma que eu expliquei para vocês, beleza? Então, galera, o determinante de ordem 2 e 3 já é o suficiente, beleza? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, é só entrar em contato, beleza? Valeu!